Olá, pessoas lindas! Mari Dantas aqui com vocês, bate-papo de axé com Babá Mamba. Ele está aqui hoje para contar um pouquinho da história dele e olha, um contador de histórias, pedagogo, babá, de Oxum, tinha que ser de Oxum, né? A beleza tá estampada a beleza. E ele vai falar um pouquinho dele. Babá, muito axé, a bênção, meu amor Jubá pro senhor. Oxum abençoe a sua bênção também. Eu quero saber um pouquinho da história do senhor, como foi chegar no axé, como foi para o senhor viver, né? Porque é uma vida inteira, pelo que nós estávamos falando aqui nos bastidores. O candomblé para mim, primeira menção que eu tive do candomblé, eu ainda não tinha um conhecimento ainda terrestre, que foi desde a barriga da minha mãe. Eu nasci dentro do axé para o orixá. Então foi uma vivência de uma vida toda, desde o meu nascimento, para o orixá. Então uma vida toda para o axé. Com divinações do orixá, primeiro Obatalá, Axé. Depois Yami Oxum Pondá, eu sou dela. E aí eu, mamãe? E o senhor nasceu dentro do axé, nasceu já pronto? Porque vem desde o útero, o senhor fez todo um segmento depois, após isso? Não. Para você ser iniciado, é necessário passar pelo ritual. Então a minha mãe, ela passou pelo ritual de feitura. E nessa feitura, desde a barriga, ela já estava grávida. Então foi feita o axé, tanto para a barriga e tanto para ela. Os antigos acreditavam-se naquela época que uma pessoa iniciada para determinado orixá deveria a barriga ser do mesmo orixá. Em algumas casas, algumas tradições ainda é assim. Porém, minha mãe é filha de Nanã. Então, no meu caso, não poderia. Sim. Então, o axé por foi ser feito de na sexo cabeça. masculino, isso? Isso. Não é que não possa iniciar para o orixá Sim. Nanã. É que as pessoas que têm preposição para manifestação, tem algumas coisas que não é muito bom. Então, por isso, a gente faz o ritual na barriga, foi assim que foi feito, e juntamente com minha mãe. Aí tinha que esperar 7 anos, né? O antigo dizia que esperar 7 anos para voltar, mas no meu caso eu fiquei muito doente e tive que terminar o que tinha feito. Mas aí foi logo que nasceu que fez os rituais? Sim, com ou um ano voltou? de idade. Ah, com voltou um ano com de um idade. ano. Já tinha feito primeiro na barriga e depois foi feito na cabeça. E esse segmento até os dias de hoje nunca se desvirtuou do axé? Não. Saiu e depois voltou? Não, porque a nossa convivência de axé é que era a nossa alegria. Era o espaço que a gente se reconhecia, que se sentia bem. O espaço que a gente tinha para aprender com os mais velhos e que a gente tem até hoje de aprendizado. E esses mais velhos nos ensinavam coisas muito importantes. Então, para mim, estar dentro do axé nunca foi sacrifício, foi uma alegria, porque eu aprendia todo dia com os meus mais velhos. Que vem a sabedoria, né? Os rituais, como fazer, para que fazer. Mas naquele momento que o mais velho estava ali, sentado, ele estava observando. Cada detalhe. Cada detalhe. Então você fazia uma coisa, ele dizia assim, olha, você tem isso para fazer. Você tinha a recompensa do aprendizado. Sim. Então sempre estando mais baixo do que os mais velhos para poder aprender. Senão não tem aprendizado. E antigamente existia essa educação dentro do axé, esse rumbê que falam, né? Essa coisa bonita do respeito para os mais velhos. Hoje em dia está bem menos, né, papai? Está bem menos a... Eu acredito que talvez a convivência com o axé esteja um pouco distorcida esses valores. Essas inversões de valores começou, acredito, com a influência da internet. Sim. A internet mexeu muito com esse conhecimento, mas todo o conhecimento está dentro do terreiro, com os nossos abás. Então, se você tem um abá, é a melhor forma de aprender. Claro que o livro ele é importante, sim, a leitura é importante. Mas os nossos abás, eles viveram isso, o computador, né? O notebook, ele é importante. Sim. Mas a presença de um contador de história, de um abá, não substitui. Não tem substituição nenhuma tecnologia nenhuma que substitua o ser humano.
Então essa é a parte que a gente tem que aprender. Eu acho que aprendendo cada vez mais. Eu ainda quero aprender muito, que sei muito pouco. Ainda quero aprender muito. Tem muito que aprender Aprender ainda, com o papai. batalhar, ter paciência. A paciência Muita é uma paciência. virtude, não é? E com Oxum, né? A seguir o caminho certo. Porque ela nos ensina o amor próprio. O amor. Pessoa que não se ama, ela não pode amar uma outra pessoa. Isso é Oxum. É isso, é fato. Então ela ensina esse amor. É um orixá que lhe dá um tanto para você viver. Se você não souber multiplicar, ela te abandona. Abandona. Sim, porque Oxum ela reina em cabeças inteligentes. Oxum é tudo aquilo que ele tenta a comprar. Isso é Oxum. Que ele tenta ter uma vaidade, um amor próprio. Aqui você poderia caracterizar o mercado de África Shopping. Você não sai de lá se comprar um argola, ali está Oxum. Isso é Oxum. É difícil ser de mamãe. Oh, meu Deus. Oxum é a pura vaidade, amor, a fertilidade, né, pai? E a prosperidade, que é Prosperidade. protetora das crianças. Sim. A palavra Oxum deriva da palavra Omnibo, não é isso? Omnibo. Né? Omnibo, que é ela que nasce das profundezas das águas. Né? Oxi Omnibo. Oxum seria como fonte, aquela que brota água. Os antigos contam que Iemanjá, ela tinha uma dificuldade para ter criança. E ela queria ter uma menina, porque ela só tinha o sexo masculino. Ela queria saber como é que ia ter um sexo feminino. Sim. Então ela vai a Orumilá. Orumilá é o senhor da verdade, do destino, do caminho. Chega lá, ela faz honras a ele, toma a benção e ele devolve a benção a ele. Sabe onde é que o Babalaú está? Orumilá? Debaixo de uma árvore ancestral de bambu, com os cauris na mão, aguardando ela. Ele já sabia que ela vinha. Então ele ensina um ebó para ela. Ela pegasse uma cabaça e colocasse alguns axés dentro da cabaça. Folhas, milho branco e etc. E cada mês ela fosse aumentando essa cabaça para simular a gestação. Assim ela faz. Não é que a criança começa a fertilizar muito rápido. Porém, essa criança nasce prematura. Porque ela nasce com 5 meses. Ela não nasce com 9, ela nasce com 5 meses. A irmã já fica muito assustada porque ela sente. Mãe sente, né? Tem um presságio, sabe quando vai acontecer as coisas, né? Mãe sente. É dado por do mar de Deus. Sim. Então ela procura Orumilá mais uma vez. Orumilá diz que ela vai na estrada, coloque um ecô no chão e procure Ogum. Ele vai saber o que fazer. Procurou Ogum faz o parto. Mas todo momento dá problema. Aí tem que chamar Orumilá de novo. Então eles pegam o Obi e jogam dentro da água. E vão para perto de um lugar onde tenha água mais profunda para que ela possa nascer. Ela nasce. Só que Orumilá vê que aquele Urumalé já era uma reencarnação. Por isso que ela própria designou quando ela viria à Terra. É assim o nascimento de Oxum. Nasce sem um choro, sem um grito. Extremamente silenciosa. Então, Iemanjá pegava água do rio, jogava na cabeça dela, fazia Que coisa linda. Ó, gente, eu tô toda arrepiada aqui. E embaixo de um bambuzal aqui em Salvador, gente. Aí Oxum nasceu assim. Jogava água fria, ela era muito silenciosa. Isso preocupava Iemanjá muito, porque ela não chorava. Então o tempo todo ela foi criada com muita água em cima dela. Então ela já nasce com todo o saber, porque ela já vem das profundezas, sabe-se que ela já era um Irumalé que já veio. Então é um ser diferente, entre outros, porque já veio designado com muitas coisas no seu caminho. Oxum. Esse é o nascimento. Então é assim. E ser de Oxum? Ser de Oxum, primeiro, está se corrigindo a todo tempo. O tempo todo. Né? Se melhorando a todo tempo. Porque este orixá não compactua com nada de errado. O orixá dá boa sorte. Quem tem Oxum tem prosperidade, tem boa sorte, tem caminhos positivos. Isso é muito certo.
a boa sorte, caminhos positivos e lidar com a verdade sempre, né? Sem verdade você não consegue, porque tudo que você faz de ritual, você está interagindo com a natureza. Aqui são as relações com a natureza e os orixás, que são os próprios elementos da natureza, está ali anexado. Porque se tem uma árvore, ela conta uma história. Sim. Então, inteligentemente, o africano depositou esse axé, porque é ancestral, é ancestralidade, é o nosso culto. Visto que muitos desses orixás tiveram formas humanas, alguns deles, isso está registrado no livro Orixás de PFBG, Sim. E os que fizeram boas coisas foram deificados, anexados no elemento da natureza. Os que não fizeram foram esquecidos até hoje. Então a importância de se falar a verdade é essa, servir como referência para outras pessoas. Eu acredito que é o que nós levamos, né? Levamos desse mundo terrestre aqui, da vida, é o que fica, é o caráter, é a dignidade, é a verdade, é o que fica. Não tem nada que fique registrado, né? Que nem o senhor falou de Pierre Berger. Ele deixou o quê? Ele deixou uma história, um historiador, ele deixou uma verdade, ele deixou, né, o que ele tinha de melhor dentro do que ele fez. Então, ser de Oxum, eu acredito que seja isso. Nós precisamos deixar o que é de melhor, de essência, na Terra. Não é a beleza da essência. Claro que vai influenciar na sua beleza, porque se você é um templo de orixá, tem que ter manutenção. Sim. Se alimentar bem, não é isso? Cuidar-se bem. Cuidar-se bem, para que você possa estar com esse orixá. E não se esquecer de Iuá. Sem Iuá você não chega ali à esquina. Iuá é o caráter. Se essa energia se afastar de você, você não consegue nada na vida. Nada. Sem caráter não tem nada. Não. Você me pediu que eu lhe contasse uma história de Oxum. Eu vou contar um Itã. Itã de Oxum. Quer saber? Vamos para o segundo bloco? Vamos junto? Já voltamos, fica aí.